Você acha que a vida cristã acontece somente dentro da igreja ou no domingo? Ou você acha que seria um cristão melhor se você não tivesse que lidar com todos esses problemas do dia a dia? Porque na verdade o verdadeiro cristão é aquele que está lá no monastério, isolado, aquele que vive uma vida contemplativa, que tem tempo de ficar orando e jejuando o dia todo? Pois é, esse pensamento não é bíblico. Quando Jesus nos orienta como que nós devemos nos posicionar no mundo, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus fala que nós seremos o sal da terra e a luz do mundo. E que você não coloca uma luz debaixo de um móvel, você coloca ela em cima de algum local para que ela possa brilhar para todos verem. Você só pode ser luz do mundo se você estiver no mundo. E você só pode ser sal da terra se você estiver ali, misturado com as pessoas. Então, a vida cristã, ela é uma vida vivida no seu dia a dia. E eu selecionei 5 livros que foram muito interessantes e são muito marcantes nesse tópico. Eles falam exatamente disso. O primeiro é A Vida na Pérsia, de acordo com o pastor Emílio Garofalo. Aqui ele conta a história de Esther. Esther era uma mulher que vivia em um país estrangeiro e que se casou com um rei estrangeiro, e lá ela fez diferença. Ele fala das escolhas de Esther, ele fala da vida dela naquele reinado, que era um reinado completamente diferente. Ela era uma forasteira na Pérsia. Assim como nós somos forasteiros, se nós acreditamos que nós fomos chamados por Deus, nós somos crentes em Deus e vivemos aqui em um mundo como embaixadores, ou seja, pessoas que são de um outro local e estão aqui representando os interesses daquele local. Um outro livro que fala sobre isso, um livro muito simples, de uma linguagem muito simples. Quem Sou Eu, do Jerry Bridges. O que o Jerry Bridges fala? O Jerry Bridges fala que a forma como você negocia no seu trabalho, a forma como você lida com o seu cliente, tem que ser impactada pela sua fé e pelos ensinamentos do Senhor, que é o dono do seu coração. Então, se você é um corretor de imóveis, você não vai vender imóveis, você vai ajudar pessoas a encontrarem as suas casas. Perceba que é uma perspectiva bastante diferente. Quando você está vendendo imóveis, você quer que a pessoa compre, independente daquilo ser bom para ela ou não. Quando você está ajudando uma pessoa a achar a sua casa ou achar o melhor imóvel para ela, você está olhando a partir da perspectiva dela, mesmo que isso signifique um lucro menor para você. Por quê? Porque você foi impactado pelo Senhor Jesus e Ele mudou os valores do seu coração. É importante que nós entendamos que a nossa convivência com Cristo tem que impactar nas decisões que nós tomamos hoje, na fila que nós entramos e que nós não passamos na frente de ninguém, na forma como nós vamos cobrar os nossos honorários ou na verdade que nós vamos falar para a pessoa com quem nós estamos negociando. Ah, mas aí eu vou ser bobo demais. Mas Jesus não falou que a gente tem que ser esperto e passar as pessoas para trás. Jesus falou que a gente tem que ser inteligente, mas sempre pensando numa perspectiva de servir as pessoas e não de ser servido. E não de ser o primeiro, pelo contrário, ele fala para nós não procurarmos os primeiros lugares. Um outro livro que fala muito sobre isso, que é um livro que eu recomendo para todo cristão que é proprietário de uma empresa ou que trabalha em uma empresa, Encontrando Deus em uma Cervejaria. Esse livro conta a história da família Guinness, que é dona de uma cervejaria, que foi inaugurada lá na Irlanda no ano de 1700. O Arthur Guinness, que foi o fundador, foi extremamente impactante na história da Irlanda. Até hoje, se você for a Dublin, você vai verificar as marcas que esse homem deixou naquela cidade, na forma como ele tratava os seus funcionários, nas melhorias que ele fez na cidade, onde a indústria dele estava localizada, na escolha que ele fez do local onde ele deveria morar. Você sabia que ele escolheu morar num bairro afastado, com poucas melhorias, para chamar a atenção do poder público, para que o poder público pudesse começar a atender aquele bairro? Ele se preocupou com a cidade onde ele estava. Isso é uma característica de uma pessoa que crê, de alguém que vive um evangelho no seu dia a dia. O evangelho, ele não existe, e a vida em comunidade na igreja não existe para nos enriquecer. Nós estamos aqui como embaixadores de uma outra terra. Nós estamos aqui
como representantes de um outro rei. Isso precisa impactar na forma como nós fazemos negócio, na forma como nós lidamos com os nossos funcionários, na forma como nós lidamos com o dinheiro, como lidamos com o casamento. Isso precisa impactar. Não é usar subterfúgios para dizer que porque eu sou filho do rei eu tenho que ter as melhores coisas. Não. Às vezes você vai passar dificuldade para que outro tenha acesso àqueles recursos que você ganhou, porque nós estamos aqui para servir. Isso precisa estar introjetado no nosso coração. E essa introjeção no nosso coração acontece a partir da nossa convivência com a palavra e da nossa permissão para que o Espírito Santo comece a trabalhar aquilo que são valores deles. Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz o que é uma vida no Espírito e o que é uma vida na carne. E quando ele fala o que é uma vida na carne, ele cita a inveja, ele cita a cobiça, ele cita a facção, a dissensão, as brigas. Então, essas brigas ideológicas que você pode estar envolvido, elas são obras da carne, elas não são obras do Espírito. Porque quando Paulo fala das obras do Espírito, ele fala de mansidão, ele fala de paciência, ele fala de perdão, ele fala de gratidão, ele fala de uma vida de serviço e não uma vida de servir. E é isso que você vê quando você lê a história desse homem, ou quando você lê a história de Esther. E esses outros dois livros, o livro da Roberta McCauley e o livro da Tish Warren, eles falam de uma vida cotidiana vivida nesse entendimento. Como que o credo secular de que eu sou o primeiro, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem para servir o outro, o tanto que ele não tem reflexo na palavra. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos aqui para ouvir o outro e acudir o outro. Aquilo que for necessário para nós, o Senhor providenciará. O Senhor de toda a terra. O João começa o evangelho dele dizendo que Jesus é aquele que estava com o Pai e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele sabe todas as suas necessidades, as dificuldades que você está passando, e ele vai prover a graça necessária para que você seja um embaixador da terra dele, sendo servo dos outros, para que ele possa ser visto na sua vida. Não é você querer ser servido primeiro. Eu falo isso para você e eu falo isso para mim. Não é nós querermos a primazia, os primeiros lugares. É nós abrirmos mão. Você lembra que Jesus fala, oferece a outra face, anda a segunda milha. Se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. E se ele tiver sede, dá a ele de beber. Esse é o princípio do reino de Deus. E é assim que nós, que proclamamos Jesus como único Senhor e Salvador, devemos viver. Esses 5 livros vão te ajudar muito nesse completo entendimento de como é que é a vida cristã aqui, enquanto o Senhor ainda não veio nos buscar. Meu nome é Elisvec, eu sou escritora, sou também advogada tributarista e esse canal é um canal para a gente conversar sobre vida cristã, sobre liturgias do ordinário nas nossas vidas. Se inscreve aqui e você vai estar sempre recebendo sugestões de literaturas que podem acrescentar na sua vida.